Bom, são 19h30, vamos dar início aos nossos estudos de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, dos guias, mentores e dos instrutores que nos acompanham nesse trabalho de aprendizado às quartas-feiras. Somos muito agradecidos a todos por mais essa oportunidade, pois assim pedimos e assim estamos sendo atendidos com a graça de Deus para continuarmos o fortalecimento da nossa caminhada evolutiva. Como sempre, pedimos às entidades espirituais que nos acompanham que zelem pelo equilíbrio vibratório no interior dessa sala, nesse ambiente, não permitindo a presença de entidades que possam perturbar o nosso trabalho, a nossa concentração, nos desviando do foco do entendimento e dificultando a interpretação dos textos. E da mesma forma pedimos aos encarnados presentes a máxima concentração nas preces, elevando o pensamento, por alguns instantes desligando-se do cotidiano, das atribulações terrenas, para que possamos, numa comunhão com os nossos irmãos espirituais, estabelecer um campo vibratório intenso, de vibrações positivas, carregadas de amor, de fraternidade e, sobretudo, de fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, aí no Livro dos Espíritos, no último capítulo da conclusão, nós estamos no item 8. Hoje, então, nós vamos concluir esse capítulo da conclusão, lendo os itens 8 e 9 e buscando o entendimento dos mesmos. Oi? Vamos concluir a conclusão, exatamente. Acharam aí? Item 8, algarismo romano. Os espíritos, dizem certas pessoas, nos ensinam uma moral nova, alguma coisa superior à do Cristo. Então, é uma moral superior àquela ensinada pelo Cristo. Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, por que o Espiritismo? Esse raciocínio assemelha-se singularmente ao do califa Omar, falando da biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, disse, senão o que há no Alcorão, é inútil. Portanto, é preciso queimá-la. Se ela encerra outra coisa, é má. Portanto, é preciso ainda queimá-la. Isso aqui foram as palavras, do líder islâmico, quando tomou posse da cidade de Alexandria,
E Alexandria era conhecido por ter uma biblioteca com milhares e milhares de exemplares, reunindo culturas de todos os cantos do mundo, das mais diferentes épocas, né? E, infelizmente, destruída. Muito bem. Não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente da de Jesus, claro. A moral que o Espiritismo ensina é a de Jesus, a própria. Mas perguntaremos por nossa vez, se antes de Cristo os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés? Antes de Cristo, Deus não deu a lei a Moisés? Sua doutrina não se encontra no Decálogo, as 10 leis. Dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda àqueles que negam a utilidade da moral espírita, porque a do Cristo é tão pouco praticada, e porque estes mesmos que lhe proclamam a justo título a sublimidade são os primeiros a violar a primeira das suas leis, a caridade universal. De fato, né? Eu posso pregar o que for, a moral que for, mas se eu não observo a primeira das leis, a lei da caridade, o que eu estou fazendo então? O resto tudo torna-se em vão, né? Por isso que ela é a primeira das leis, caridade, ajudar o próximo, né? Os Espíritos vêm não somente confirmá-la, mas nos mostram a sua utilidade prática. Eles tornam inteligíveis e patentes verdades que não haviam sido ensinadas senão sob a forma alegórica, e ao lado da moral vêm definir os problemas mais abstratos da psicologia. Ou seja, o Espiritismo não está fazendo nada diferente, nada novo. Ele se pauta totalmente na moral de Cristo, né? Só que, dada a época do seu, né, florescer, vamos assim dizer, aí nos anos 1800, com Allan Kardec, já havia condições então de mostrar esses princípios morais de uma outra forma. Porque Jesus, quando viveu entre os homens, em corpo entre os homens, 2000 anos atrás, o grau de entendimento era muito diferente do grau de entendimento do século XIX. Passados, então, 1900 anos praticamente, quase 2000 anos, né? Então a capacidade, assim como daqui a 2000 anos, com certeza a humanidade terá uma capacidade de entendimento maior do que nós temos hoje. Com certeza. Talvez quantos de nós já tenhamos tido o privilégio de reencarnar. E se eu levo os verdadeiros conhecimentos numa existência, eu volto com eles. Se são os conhecimentos de fé, os conhecimentos dos princípios, da base, eles vão impregnar minha alma. Eu volto com esses conhecimentos. Então, eu já parto de um determinado ponto, porque eu já caminhei até ali. Eu vou dali para frente, né? É onde às vezes a gente fica aí maravilhado com determinadas pessoas, né? Ainda tão jovens e dotadas de tantos talentos, nas mais diferentes áreas do conhecimento. E o comentário entre nós é sempre o mesmo. Aí, alguma dúvida da reencarnação? Alguma dúvida que a gente acumula o aprendizado? Nenhuma dúvida. Nenhuma, para nós nenhuma dúvida, né?
Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque Deus, que o havia enviado para lembrar sua lei esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para lembrar-lhes de novo e com mais precisão, quando a esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cupidez? De fato, um dia Deus enviou o seu Filho, Jesus, para lembrar a humanidade daquela época, os caminhos tortuosos que estavam seguindo, venerando deuses e mais deuses, né? Politeísmo e por aí afora, completamente perdidos. O Espiritismo veio para dar outra lembrada na humanidade. E quantos outros lembretes poderão ainda por vir? Com certeza muitos, porque de tempos em tempos precisa lembrar a humanidade da sua verdadeira missão, né? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe seus caminhos? Querer dizer para Deus o que ele deve fazer? Quem ousaria? Quem ousaria, né? Quem diz que, como afirmam os Espíritos, os tempos preditos não estão cumpridos e que não atingimos aqueles em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para apressar seu progresso? As revelações, de tempos em tempos, tem que acontecer as revelações, para que a gente se convença pelo raciocínio, juntamente com a fé, de que verdades são essas e do quanto precisamos delas. Elas são o nosso sustentáculo, o nosso apoio, né? A gente vê aí, muitas vezes, as sociedades, as mais diferentes sociedades dentro do mundo, se apoiando em valores completamente frágeis, valores completamente desprovidos de significado, enquanto que os verdadeiros valores, para muitos, vão ficando escanteados, né? Vão sendo esquecidos. Então, de tempos em tempos, vem o lembrete. Sempre foi assim. É só olhar a história. Sempre foi assim. Não vai mudar agora. Vai continuar sendo assim, né? Muito bem. Não há alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente sobre todos os pontos do globo? Não é um só homem, um profeta que vem nos advertir. É a luz que surgiu de toda parte e todo um mundo novo que se desenrola aos nossos olhos. Como a invenção do microscópio nos descobriu o mundo dos infinitamente pequenos, que não suspeitávamos, como o telescópio nos descobriu os milhares de mundos que não suspeitávamos, mas as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, que nos acotovela, sem cessar, e sem que o saibamos, toma parte em tudo o que fazemos. Então, fez um paralelo aqui, né? Grandes invenções, microscópio, telescópio, um para enxergar o minúsculo, o invisível, o outro para enxergar sem limites de distância. Olha aí os telescópios que existem hoje, né? Colocados inclusive fora da atmosfera terrestre, na órbita do planeta, né? Sem as interferências da atmosfera. Quanta coisa está sendo desvendada. Quem acompanha a astronomia, as notícias de astronomia, porque existem aí noticiários só de astronomia. Gente,
Todo dia tem descoberta nova. Graças a esses olhos, vamos dizer assim, que estão conseguindo enxergar o infinito. Nós estamos conseguindo enxergar fora da nossa galáxia. Se falasse isso alguns anos atrás, falou, não, você está imaginando, não tem como enxergar fora da galáxia. Mas nós estamos enxergando. E já está se tornando tão comum, que muitas das notícias aí da astronomia não são mais faladas como grandes novidades. Fatos normais, né? O microscópio, já há algum tempo, enxerga-se tudo. Tem microscópios hoje com capacidades imensas de ampliar aquilo que é minúsculo. Hoje o cientista consegue filmar o átomo, consegue enxergar dentro do átomo. É nisso aí que está a física quântica, que está desvendando um mundo completamente novo do conhecimento das ciências humanas, né? É outro mundo. A física quântica é outro mundo, completamente diferente. Nós não fazemos ideia do que vem de novidades aí pela frente com a física quântica, né? Hoje é difícil para a grande maioria entender isso. Falar, eu já ouvi falar isso, mas eu não tenho a menor ideia o que é isso. Calma. Não desista, que vai chegar o momento de você entender. Assim como quando, por exemplo, o homem mostrou pela primeira vez uma máquina de raio-x, num primeiro momento todo mundo ficou assustado. Falou, isso é coisa do demônio. Como enxergar dentro da pessoa, isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa do mal. E hoje qual que é a novidade num raio-x? Alguém fica aí maravilhado quando olha uma radiografia? Não. Comum, né? Comum. A própria tomografia, há quanto tempo que existe tomógrafo? Evolução do raio-x. As ressonâncias, né? Então, é isso. A comunicação espírita, ela surgiu num momento que se fazia necessário ser apresentado. É isso. Algum tempo ainda, e a existência desse mundo, que é o que nos espera, será também incontestável, como a do mundo microscópico e dos globos perdidos no espaço. Portanto, não é nada nos ter feito conhecer todo um mundo, nos ter iniciado nos mistérios da vida do além-túmulo. É verdade que estas descobertas, se lhes pode dar esse nome, contrariam um pouco certas ideias firmadas, mas todas as grandes descobertas científicas, igualmente, não modificaram, transformaram, mesmo as ideias mais acreditadas, e não foi necessário que o nosso amor próprio se curvasse diante da evidência. Então, para aqueles que ainda acham algo de fantástico nas manifestações espíritas, numa comunicação, né? Porque muitos ainda ficam, inclusive espíritas, ficam encantados com uma comunicação. As descobertas científicas também causaram esse encantamento, e causa até hoje, né? Se você for pensar até nas descobertas aí mais antigas, por exemplo, o rádio, o simples rádio, é maravilhoso o rádio. Nós estamos aí, internet, outras coisas tão modernas, né? Mas o rádio não perdeu a maravilha que ele é como elemento da ciência. O rádio é uma maravilha. O próprio telefone, né? O telefone foi evoluindo. Hoje a gente tem aí um celular que já está com os dias contados. Logo, logo, esses aparelhinhos aí vira tudo peça de museu. Não vai precisar disso aí. Porque cá entre nós é meio desconfortável ficar carregando esse troço dentro do bolso.
já tem muita coisa à frente do aparelho celular. Está com os dias contados. Ocorrerá o mesmo com respeito ao espiritismo, e dentro em pouco ele terá direito de cidadania entre os conhecimentos humanos. Olha que revelação maravilhosa. O espiritismo vai se tornar do conhecimento comum, né? Hoje ele é um conhecimento restrito, mas não demorará o tempo em que ele se tornará um conhecimento comum. Por quê? Porque ele está se disseminando. Nós não temos ideia de como ele está se disseminando. A velocidade é grande, as manifestações não param, os exemplos não param, né? Quantas e quantas pessoas estão se curvando, no bom sentido, aos conhecimentos da doutrina, no bom sentido, porque o espírita, é fácil de perceber isso, ele não tem essa tendência de querer convencer o outro a ser espírita. Eu nunca vi isso, nunca vi. Pode ser que exista, mas eu nunca vi, né? Não, porque eu vou te convencer, você vai se tornar espírita. Não. A gente pode ver pelos que estão aqui nessa sala. Eu acho que todos abraçaram a doutrina e vieram parar aqui dentro dessa casa voluntariamente. Se envolveram com os trabalhos voluntariamente. Ninguém foi obrigado a nada. Nem eu que estou aqui sentado fazendo esse trabalho. Não fui obrigado a fazer isso. É 100% voluntário, né? E assim de todos. Então é uma questão de tempo só. As comunicações com os seres do além-túmulo tiveram por resultado nos fazer compreender a vida futura, de nos fazer vê-la, de admitirmos as penas e os gozos que nela nos esperam, segundo nossos méritos, e por isso mesmo de reconduzir ao espiritualismo aqueles que não viam em nós senão a matéria, uma máquina organizada. Por isso, tivemos razão em dizer que o espiritismo matou o materialismo pelos fatos. O espiritismo matou o materialismo pelos fatos. É o que nós falamos, não obrigou ninguém. Os fatos mostraram o que é o espiritismo e continuam mostrando, né? Não tivesse produzido senão esse resultado, e a sociedade lhe deveria reconhecimento. Mas ele faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número daqueles que ele reconduziu a sentimentos melhores, dos quais neutralizou as más tendências e desviou do mal, é maior do que se crê e aumenta todos os dias. E que para eles o futuro não é mais incerto. O futuro não é incerto. Não é uma simples esperança, é uma verdade que se compreende, que se explica, quando se veem e quando se ouvem aqueles que nos deixaram, se lamentar ou se felicitar do que fizeram sobre a terra. Quem quer que disso é testemunha, reflete e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar e de se corrigir. Então, aquele que vai compreender a doutrina, ele não pode de forma alguma pensar que o futuro é alguma coisa incerta. Não é incerto. Não é incerto. Toca a sua consciência e você vai ver que não tem nada de incerto. O futuro é uma consequência do que eu estou fazendo hoje. Se eu estou no caminho do erro, eu sei qual que é o futuro. Tenho dívidas para pagar. Isso é inevitável. Se eu estou no caminho do bem, posso colher saldos. Isso não é incerto, isso é uma certeza absoluta.
E a gente vê isso todo dia, né? Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Muito bem. Agora, o item 9 e último. Os adversários do Espiritismo não deixaram de se armar contra ele com algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Sempre teve adversário a doutrina. E vai continuar tendo. Eles vão diminuindo. Pouco a pouco, o número, a força, a intensidade dos adversários da doutrina vai diminuindo. Mas ainda existe. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando as observações são ainda incompletas e cada um a examina sob seu ponto de vista, sistemas contraditórios pudessem se produzir. Isso acontece, gente, com toda a ciência. No começo, muita crítica, muita gente duvidando, muita gente batendo de frente, muita gente querendo, barrar o avanço daquela nova ciência. Com o Espiritismo não é diferente. Mas pouco a pouco, se ela é pautada na verdade, ela vai se firmando, né? Eu às vezes relembro, por exemplo, quando a gente estuda aí história, a resistência na população quando começaram as primeiras campanhas de vacinação. Não no Brasil, no mundo. Quanta resistência. E vacinas que ao longo dos tempos foram se comprovando como eficazes. E hoje não se questionam mais. Mas no começo elas enfrentaram grande adversidade, né? As cirurgias, onde já se viu pegar um bisturi e abrir a outra pessoa. Quer dizer, nós já até superamos essa época. Hoje não precisa sair abrindo ninguém, não, fazer cirurgia, né? Mas aí a hora que você fala, para muitos, fala, não, como que não vai abrir? Tem que abrir sim, ué. Como é que vai fazer cirurgia sem abrir? Como que vai fazer cirurgia no feto? Ele ainda nem nasceu. Mas acontece, é comum. Cirurgia no feto é comum. É comum nos 4 cantos do mundo, né? Mas já 3/4 desses sistemas estão hoje tombados, diante de um estudo mais aprofundado, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se tivesse sido impossível a Deus enviar aos homens os bons espíritos. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos disseram para não nos inquietarmos com essas divergências. Guarda isso. Guarda isso. Os espíritos sempre nos disseram para não nos inquietarmos com essas divergências, e que a unidade se faria. Ora, a unidade está já feita sobre a maioria dos pontos, e as divergências tendem a cada dia a se apagar. Então não precisa entrar em pânico. Nossa, mas quanta gente que ainda duvida, que critica, que acha que é misticismo. Calma. Vai chegar o momento do convencimento de todos, pela razão, pelo raciocínio. Calma, não precisa entrar em pânico. A esta questão, até que a unidade se faça sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para juizar? Eis a sua resposta. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é o que tem maior valor. De fato. Portanto, julgai os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não vos esqueçais de que entre os espíritos há os que não puderam ainda despojar-se das ideias da vida terrestre. Sabei distingui-los pela sua linguagem, julgai-os pelo conjunto do que vos dizem.
Vede se há encadeamento lógico em suas ideias, se nada neles revela ignorância, orgulho ou malevolência. Numa palavra, se suas palavras estão sempre marcadas com o selo da sabedoria, que revela a verdadeira superioridade. De fato, quantas vezes nós vimos isso estudando o livro dos médiuns? Presta atenção nas comunicações, filtra o que está sendo falado, observa o nível das palavras, observa a assinatura de quem está se comunicando. Quantas observações, quantos itens nos foram passados para a gente prestar atenção, para não ser iludido nas comunicações, e nem em qualquer manifestação espírita, né? Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. Se o nosso mundo fosse inacessível ao erro, ou seja, se aqui não existisse o erro de jeito nenhum, então esse seria um mundo perfeito. Então aqui existe o erro mesmo, que é o lugar de ter o erro. Nós não somos perfeitos, não sabemos bem disso, né? E ele está longe disso. Estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade, e necessitais das lições da experiência para o exercício do vosso julgamento, e vos fazer avançar. Errou? Analisa, questiona, autocrítica, para você poder avançar. Não tem nada de errado nisso, é um processo natural da evolução, né? A unidade se fará do lado em que o homem jamais se misturou ao mal. A unidade se fará do lado em que o homem jamais se misturou ao mal. Então a unidade ainda não é aqui. Aqui nós já misturamos com o mal. Aqui nós estamos trabalhando para buscar o lugar onde vai acontecer a unidade, tá? É desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque eles julgarão que lá se encontra a verdade. Muita reflexão nisso, hein? Que importam, aliás, algumas dissidências que estão mais na forma do que no fundo? Observai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda a parte e devem vos unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progressão que se admita ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é o mesmo: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Não há duas maneiras. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que diferem de opinião sobre quaisquer pontos de teoria, todos concordam sobre os pontos fundamentais. Portanto, há unidade, se não da parte daqueles, em muito pequeno número, que não admitem ainda a intervenção dos espíritos nas manifestações, e que as atribuem ou a causas puramente físicas, o que é contrário a esse axioma. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Senão fica uma contradição sem explicação, né? Ou ao reflexo do nosso pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os outros pontos que não são senão secundários e não atingem nada as bases fundamentais, pode, pois, haver escolas que procurem se esclarecer sobre as partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais umas das outras, mas só o tempo vai acabar com essa rivalidade. Só o tempo.
que nós estamos caminhando para a unidade, mas ainda não temos a unidade. Não haveria antagonismo, senão entre aqueles que querem o bem e aqueles que fariam ou desejariam o mal. Ora, não há um espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que pudesse querer o mal, nem desejar o mal ao próximo, sem distinção de opinião. De fato, né, gente? Não há um espírita sincero. Se ele não está pautado, alicerçado na verdade, ele não é um espírita sincero. Não condiz, né? Não bate essa ideia. Se um deles está no erro, a luz cedo ou tarde se fará para ele. Se a procura de boa fé, sem prevenção, à espera disso, todos têm um laço comum que os deve unir, num mesmo pensamento. Todos têm o mesmo objetivo, pouco importa, pois o caminho, contando que esse caminho a ele conduza. Nenhuma deve se impor pelo constrangimento material ou moral, e só essa estaria no erro se lançasse anátema sobre a outra, porque agiria evidentemente sobre a influência dos maus espíritos. Em outras palavras, chegará um momento que nós não vamos ter mais o enfrentamento de uma ideia com a outra. Nós caminhamos por uma união de pensamento, de interpretação, de tudo, de forma de vida, né? Ainda estamos longe disso. Olha quantas divergências, quantos conflitos pelo mundo afora, de todas as ordens, de todos os tipos, né? Dentro da nossa própria casa. Então, a obra ainda a ser feita é grande, com certeza. A razão deve ser o supremo argumento, e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que a crítica envenenada pela inveja e pelo ciúme. A crítica envenenada pela inveja e pelo ciúme não acrescenta nada. Nada. Ela faz com que se desmorone qualquer possibilidade de união. Inveja, ciúme, né? Dois sentimentos terríveis ainda entre todos. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor ao próximo, e jamais um pensamento malévolo ou o contrário à caridade pode ter vindo de uma fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto e para terminar os conselhos do espírito de Santo Agostinho. Agora, fechando, vem um conselho de Santo Agostinho, para concluir. Por muito tempo, o homem tem se dilacerado mutuamente e anatematizado em nome de um Deus de paz e de misericórdia, oferecendo-o com tal sacrilégio. Com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. O Espiritismo, gente, está a serviço dessa unificação. Essa é a grande tarefa da doutrina. Criar esse espírito de união que falou aqui, que um dia nós teremos, a humanidade terá, né? Mas haverá por muito tempo ainda escribas e fariseus que os negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber, pois, sob a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se divide o mundo? Quereis saber sobre
Quais as influências sobre as seitas no mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Então, quer saber qual tipo de espírito está influenciando essa ou aquela seita? Analisa as obras. Muito fácil. Analisa as obras, analisa os princípios, em que essa seita se fundamenta. Pronto, simples, né? Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Bom espírito não faz isso. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos, e são também os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que lhes indicou para chegarem até Ele. Essa é a mensagem de Santo Agostinho. Então, não está fora do nosso alcance discernir entre o caminho certo e o errado. Eu sei, às vezes, nos aventuramos em determinados caminhos errados, mas a doutrina nos dá subsídios para constatarmos que estamos no caminho errado e fazermos a correção. Fazermos uma correção de rota. O Espiritismo proporciona isso, né? Não condena ninguém às penas eternas. Estamos estudando lá no Céu e Inferno. Não condena ninguém às penas eternas. A lei de evolução, a lei de progresso, é uma lei divina. Ela tem que se cumprir. Nenhuma das leis divinas vai deixar de se cumprir. São leis divinas. Então todos progrediremos. Não tem, seria uma contradição pensar em penas eternas. Independentemente da gravidade do erro, do delito, há possibilidade de recuperação para todos. Claro, existem aqueles casos que a recuperação é mais pesada, né? Mais custosa, mais demorada, com mais ranger de dentes, com mais sofrimento, com mais dor, mas todos se recuperarão, todos progredirão, para que se cumpra a lei do progresso, que é uma lei de Deus, né? Deus não criaria leis de forma desnecessária, só para aparecer nos livros, não. Então, olha a maravilha, né, da doutrina na sua missão: unificar a todos, gradualmente, paulatinamente, né? A ciência, pouco a pouco, as ciências do homem se aproximam daquilo que a doutrina explica, né? Você vê hoje, em quantos lugares do mundo já se constatou a eficiência da prece. Pois é, mas a doutrina espírita fala na prece desde sempre, né? As vibrações, a ciência hoje já chegou, está comprovado. O que eu penso, o que eu vibro, reflete no meu corpo físico. Uma pessoa que é sempre negativa, pessimista, ou então mergulhada em mágoas, em rancor, ela vai ter problemas no seu corpo físico.
né? E às vezes vão surgir problemas que vão gerar aqueles comentários assim, mas como que aconteceu isso? Fulano tinha uma saúde de ferro. Então, mas era um rancoroso, um avarento, odioso, caridade não fazia parte do vocabulário dele. Era uma pessoa, assim, de grande saúde, mas saúde no corpo físico. E quem diz que nós só temos o corpo físico? E o espírito? No caso, a alma, né? Então, aquilo que eu penso, que eu vibro, que eu mentalizo, as minhas orações, não existe distância para as orações, para os bons pensamentos, para as boas vibrações, né? Então, hoje já são muitos aí as escolas convencionais, vamos dizer assim, as academias, universidades, que já falam na importância da oração. Os grupos de oração, né? Eu sei, por exemplo, que na USP, em São Paulo, os cursos de medicina, já existem as reuniões para se desenvolver a oração. E sabe quem são os participantes dessas reuniões? Os médicos, os cirurgiões, aqueles que lidam ali o dia a dia com a vida do próximo, a vida física, está nas mãos deles, né? Indiretamente, eles são inspirados, eles são guiados. Então, muitos já descobriram que a oração é o equipamento mais importante durante uma cirurgia. Olha que maravilha. Então, é uma questão de tempo, não foi dito aqui, a gente não precisa se afobar, né? Não tem nada atrasado, está tudo no tempo certo, está tudo no tempo certo. E cabe a nós entrarmos como colaboradores dessa missão, porque a doutrina espírita somos nós. A doutrina espírita não é um monte de textos impressos no livro. A doutrina não é isso. A doutrina é o que nós entendemos e praticamos. E isso é que se chama de doutrina espírita. O que está aqui nesse livro é só uma convenção, é porque tem que ter um lugar para a gente ler. Então, imprimir aqui no livro. Mas a prática do que está escrito aqui é que verdadeiramente é o Espiritismo. Eu poderia ler esse livro aqui a minha vida inteira, poderia decorar cada pergunta que está aqui, mas não praticar nenhuma. Mas a gente é cobrado, né, Marcos? Muito. Qualquer coisa que não, você é espírita. É. Qualquer deslize, você não é espírita. Porque faz-se aquela ideia, né, de que não, você é espírita, então você não erra, você é perfeito, você é o mais evoluído de tudo, você não fica nervoso, você não desequilibra, né? Parece que o espírito é um ser imaculado, e nós estamos tão longe disso, mas tão longe, né? Cada um que sabe o quanto está longe disso, cada um que sabe, né? Marcos, uma vez em Belo Horizonte, na faculdade de medicina, um cirurgião médico, ele convocou outros cirurgiões, médios ou não, para fazer um estudo. Eles separaram pessoas, vamos dizer, 20 pacientes, 20 pacientes que seriam operados no outro dia. 10, eles foram lá no leito dele, conversou com ele, falou: fica tranquilo, não vai acontecer nada, isso aqui é o seguinte, procure orar, a oração faz muito bem, entendeu? E nos outros 10 não fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Naquelas pessoas que os médicos foram, conversaram com eles,
foi preciso aplicar 10% menos de anestesia do que nos outros. Pois é. Olha que incrível, né? Então, desenvolver a fé da pessoa. Muito interessante. Diminuiu a anestesia que o camarada precisava. Que efeito é esse, né? Que efeito é esse, né? Então é isso. Encerramos por hora o Livro dos Espíritos.